E hoje fez sol em Curitiba, né, Jorge? Pois é, Thomas, as temperaturas subiram bastante e o inverno ficou com cara de verão nesse final de agosto. Fez muito calor e os termômetros marcaram até 30 graus Celsius. E para amanhã, a previsão do tempo diz que vamos continuar com essa onda de calor. A expectativa de uma máxima de 26 graus e mínima de 14. Para o litoral, a tendência é parecida. E a previsão para as temperaturas também. Os termômetros devem marcar no máximo 26 e no mínimo 17 graus. Fim de semana mal acabou e a nossa agenda cultural separou algumas dicas para você se divertir. Confira! O Shopping Miller está realizando a 4ª mostra de ecodesign. O tema da exposição é reciclagem e acessibilidade, trazendo objetos de decoração e móveis com conceitos de sustentabilidade. Os coordenadores técnicos da obra são Marcelo Calisto e Rose Guassi, que também assinam algumas obras da mostra. Para quem quiser conferir, a exposição vai até o dia 11 de setembro. A artista plástica paranaense Eliane Prolic reúne na Galeria Sim diferentes trabalhos da sua carreira. A principal característica das obras da artista é apresentar ao público uma dinâmica que ultrapassa a noção do espaço. A entrada é gratuita e a exposição vai até o dia 24 de setembro. Estreia hoje o quadro Mulheres de Segunda, uma iniciativa de 2 estudantes de jornalismo que querem debater sobre o modelo pré-estabelecido da mulher na sociedade. Olá, você sabia que existe muita feminista publicando conteúdo na internet? O programa Mulheres de Segunda dessa semana conversou com 2 delas. Veja como foi. Como que começou o Blogueiras Feministas? Bem, então assim, começou com, na verdade, na campanha política agora, em outubro, quando a Maria Fro, né, que tem um blog, ela começou a enviar e-mails para as colegas para conversar sobre feminismo, sobre a campanha, né? E aí foi essa troca de e-mail, surgiu a ideia da Cíntia, a Cíntia Semiramis, que também tem um blog, e ela surgiu a ideia do grupo, de fazer um grupo de mulheres para conversar sobre feminismo, né? O Blogueiras Feministas, o coletivo dos blogueiras, ele acaba transformando as pessoas, né? Porque parece que você encontra finalmente a sua turma, né? Parece que aquela coisa do ensino médio, eu era excluída porque eu gostava daquilo e disso. Aí lá parece, nossa, finalmente encontrei pessoas que realmente pensam como eu penso. Então eu acho que é isso que é transformador, assim. E além do Blogueiras Feministas, elas também participam do Feministas na Cozinha. Como que funciona esse blog? O blog Feministas na Cozinha surgiu porque no Blogueiras Feministas a gente conversava sobre vários assuntos e o assunto comida tomou uma proporção bem grande, assim. E a gente sentiu a necessidade de criar uma nova lista da Feministas na Cozinha. Aí é dessa lista a gente falou, vamos dividir para todo mundo, né? Vamos fazer um blog das blogueiras feministas, né? Que mostrar que também é bem legal, não é porque a gente é feminista que a gente não gosta de cozinhar, não gosta de cuidar da casa, né? Uma coisa independe da outra, assim. Que é um mito, né? É um mito muito grande, né? Então, a gente só vai acreditar que você cozinha mesmo se você fizer alguma coisa aí pra gente. Então, eu já tava fazendo. Ficou curioso para ver a entrevista completa? Então acesse www.mulheresdesegunda.wordpress.com. Até a próxima segunda. A lei da ficha limpa pode deixar de valer nas próximas eleições municipais em 2012. Os ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que a Corte pode declarar que essa lei é inconstitucional. No mês de março, o STF decidiu por 6 votos a 5 que a norma não iria valer para as eleições de 2010, já que ela foi aprovada com menos de 1 ano de antecedência do processo eleitoral. Quem está contra a lei da ficha limpa tem como argumento o princípio constitucional da presunção da inocência. De acordo com ele, ninguém pode ser considerado culpado até uma decisão judicial definitiva e sem chances de recurso. E estamos aqui no estúdio com o coordenador do curso de Direito, Marcos Alves da Silva. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Seja bem-vindo. A que se deve essa possibilidade do Supremo Tribunal Federal de retirar a lei da ficha limpa para as eleições municipais de 2012? Veja, o Supremo é considerado o guardião da Constituição, o intérprete da Constituição e, portanto, a ele compete ver se uma lei é constitucional ou inconstitucional, isto é, se ela afronta ou não a Constituição. Então, se as entidades que têm legitimidade para isso propuserem uma ação direta de inconstitucionalidade, e alguns são legitimados para isso, os partidos políticos mesmo têm legitimidade para propor tal demanda,
Se ele julgar procedente aquela demanda e declarar inconstitucional uma lei, ela pode ser declarada inconstitucional. Agora, não significa que o Supremo declare a inconstitucionalidade da lei conhecida como ficha limpa, que é uma lei complementar que foi aprovada no ano passado, que torna inelegíveis aqueles candidatos, por exemplo, que cometeram os determinados crimes que são previstos nessa alteração legislativa. Mas que existe a possibilidade? Existe. Dá para dizer que esse caso é um caso de burocracia interferindo na vontade do povo? Eu não diria assim. Eu acho que há uma simplificação muito grande dessas questões, sabe? Não é tão simples assim como às vezes se alardeia. É óbvio, ela é resultado de um clamor popular por moralidade na administração pública, e especialmente dentro da classe política, é verdade. Todavia, nós temos algumas questões que... Veja, por que foi necessária a lei da ficha limpa? Do ficha limpa? Porque o problema todo era a morosidade do julgamento daqueles que estavam indiciados ou até estavam sendo processados pelo cometimento de algum crime. E como demorava muito, essas pessoas continuavam sendo reeleitas, esses crimes se prescreviam e nunca uma pessoa seria inelegível em razão do cometimento dos crimes porque não estavam condenados, né? Todavia, aí nós temos que ter uma preocupação. O princípio da inocência, que é um princípio da presunção da inocência, ele é um princípio importantíssimo para a garantia da democracia. E nessa lei, ele, em alguma medida, ele é arranhado, esse princípio. Porque mesmo uma pessoa que não tem contra si uma sentença transitada em julgado, ou um acórdão transitado em julgado, ele pode ser excluído do processo eleitoral. E aí afasta-se o princípio da inocência, ou a presunção de inocência. Né? Então o senhor diria que a lei deveria ser reformulada? Não, eu não digo que a lei deveria ser reformulada, porque a lei tem uma peculiaridade, vale dizer. Ninguém que for condenado por um juiz singular e que recorrer daquela decisão vai se tornar inelegível. Por uma pessoa se tornar inelegível nos termos que a lei está posta hoje, ou ele tem que ter uma sentença transitada em julgado contra ele, pelo cometimento daqueles crimes previstos, ou ele tem que ter sido condenado por um colegiado. Por que isso tem, pelo menos, um sentido? E isso resultou de uma ampla negociação no Congresso. Porque imaginemos no interior, uma pessoa poderia ser condenada por um juiz singular por uma trama que se fizesse ali, a pessoa absoluta. Imaginemos um caso, a hipótese de uma pessoa absolutamente inocente, ela poderia ter sido condenada por um juiz singular. Pelo menos o que a lei prevê é que se garante que ele tenha sido condenado por um colegiado. Por exemplo, aqueles que têm como foro competente o Tribunal de Justiça, e vai ser uma das câmaras do Tribunal de Justiça que o condenam, pelo menos se presume que aí nós não teríamos, vamos dizer assim, subornos para prejudicar, por exemplo, um político. Né? Mas o princípio da inocência, o princípio da presunção da inocência é algo fundamental. Qualquer um de nós poderia, por um Estado totalitário, um Estado que tem todo o poder, nós poderíamos ser condenados sem o devido processo legal, sem a devida defesa. Então, às vezes, as pessoas ficam muito... se insurgem contra essa proteção, porque, no momento, não somos nós que estamos sendo atingidos, mas ele é fundamental, esse princípio. Então, essa não é uma questão simples, ela é uma questão que exige da sociedade uma discussão mais amadurecida e não só a proclamação de ditos, ou achincalhando a lei, ou do outro lado também louvando a lei como se ela fosse a panaceia para a solução dos problemas políticos nossos. Ela é mais um sintoma de uma ineficiência do Estado, especialmente do Poder Judiciário. Então, como resolver essa ineficiência? Bom, o problema seria de que os processos encontrassem o seu fim dentro do devido processo legal com mais celeridade. Ou seja, uma pessoa só ficaria excluída se de fato ela foi condenada e não há mais recurso. Então, encerra-se ou não há mais aquele princípio de inocência, porque ela foi definitivamente condenada e deveria ser afastada. Então, o grande problema nosso é a ineficiência do judiciário, que aí tem uma demanda. Então vamos resolver, nós quebramos esse princípio. O princípio da presunção da inocência é um princípio fundamental à democracia. E nós estamos quebrando esse princípio para socorrer uma deficiência do Estado. Então, na verdade, nós estamos expondo o cidadão.
o cidadão político, porque nós achamos que é fundamental a participação na política e, portanto, nós estamos talvez lesando o direito de pessoas com essa lei. Por isso que a questão não é tão polêmica, não é de eu ser contra ou a favor da lei, ela é uma questão que tem que ser amplamente discutida pela sociedade. Né? É um debate, né? Sim. Tá certo, muito obrigada, professor, por ter comparecido aqui na entrevista do Tela 1. Foi um prazer estar com vocês. Uma boa tarde. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Quem quiser participar com dicas, sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até lá. Até a próxima.